Bom dia, gente. Antes do meu expediente de trabalho, Vixe Maria, já é 10h30, eu vim trazer um pouco para vocês cinco questãozinhas das 10 questões que eu coloquei no grupo, cinco delas já respondidas, para que no caso a gente mais tarde possa responder as outras cinco, tá? Essa foi a prova do DEPEN de 2015. Eu peguei ensino médio, parece que foi cargo 7, do cargo 7 ao 12, eu não me lembro porque foram várias provas, mas eu peguei uma de ensino superior para vocês verificarem que a língua portuguesa é muito importante, isso é fato. Porém, não vem muita coisa assim, é mais ou menos sempre os assuntos que sempre caem, tá? A gente vai verificar agora uns 5 assuntos que a gente vai ver, que são bem típicos em toda prova. Então, acredito que tanto para Alagoas quanto para o próprio DEPEN vai cair. E é isso aí. A gente vai ler o texto agora e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Texto 1. É preciso compreender que o preso conserva os demais direitos: educação, integridade física, segurança, saúde, assistência jurídica, trabalho e outros, adquiridos como cidadão, uma vez que a perda temporária do direito de liberdade, em decorrência dos efeitos de sentença penal, refere-se a tão somente à liberdade de ir e vir. Isso geralmente não é o que ocorre. O que se constata é que, na prática, o cidadão preso perde muito mais do que a sua liberdade, perde a sua dignidade, é submetido à humilhação e cabe-se no sentido a nada. Aí fala: em relação às ideias e à estrutura linguística do texto 1, julga os itens. No trecho refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. O emprego do sinal indicativo de cá deve-se ao fato da locução tão somente de complemento antecedido. Tá. O que é crase? Crase é a junção de uma preposição mais um artigo. Normalmente, aqui, pelo menos nesse refere-se tão somente à liberdade de ir e vir. Se você for perguntar o verbo, quem se refere a alguma coisa, tá? Então, essa referência a alguma coisa, ele pede a preposição. Isso indica que o verbo é um verbo transitivo indireto, tá? Ele tá pedindo ali a preposição dele para formar lá o conjuntinho do objeto indireto. Quando ele pede a preposição, se você for analisar após a crase, tem assim liberdade. Liberdade, ele vem ali como substantivo, tá? Então, se a gente tem um substantivo, normalmente, como eu falei na outra aula, um artigo ele vem para acompanhar um substantivo. Então, se a gente tem um substantivo e o verbo está pedindo a preposição, então preposição mais o artigo, crase, tá? Então, essa questão, ela tá certa. Segundo, a substituição de se constata por é constatado manteria a correção gramatical no sentido original do texto. Se a gente pegar se constata, a gente vai perceber que o se, ele ali é uma partícula apassivadora, tá? Então, eu vou deixar essa questão para tratar mais na frente, junto com outra questão, que no caso seria a questão 5. Porque o que acontece? O se, na verdade, ele pode ser uma partícula apassivadora, que seria um pronome apassivador, ou ele pode ser... Esqueci o nome, mas eu lembro. Enfim, eu vou gravar um vídeo só para ele, tá? Porque eu acredito que, como caiu duas questões da partícula C, então o CESP vai tratar o do C ou do que, tá? Terceira questão. No trecho entre parênteses, no início do primeiro parágrafo, as vírgulas foram empregadas para isolar elementos de mesma função sintática. A gente pega aqui, é preciso compreender que o preso preserva os demais direitos. Aí ele vem explicando quais são os direitos. Direito de educação, de integridade física, segurança, saúde, assistência jurídica, trabalho e outros direitos. Quando a gente pega essa questão, ela tá certa, tá? A questão tá certa. Normalmente aí, esse parêntese, ele vem, vírgula foram para isolar elementos de mesma função sintática, é isso mesmo. Ele vem para explicar, certo? O que seriam esses demais direitos. Aí ele explica que é direito à educação, ele enumera os direitos que ele fala, tá? 4. Depreende-se das informações do texto que a sentença penal deveria realmente limitar apenas o direito à locomoção. Se você for para o texto, interpretação de texto, tá? Se você for para o texto, você verifica que
É preciso compreender, adquirir como cidadão, uma vez que uma perda temporária de direito de liberdade, em decorrência dos efeitos de sentença penal, refere-se tão somente, no caso, quando um presidiário ele está preso, na verdade deveria só restringir o direito dele de ir e vir. Mas no texto trata que é preciso compreender também que além desse direito de ir e vir, que no caso já foi tirado dele, ele também perde alguns direitos básicos que não era para ele perder, mas ele acabou perdendo. Que seria esses direitos, educação, integridade física, segurança e outros. Enfim, então no caso, o 4 tá certo, tá? E o quinto fala: a correção gramatical do texto seria preservada caso o trecho que se constata no início. Enfim, esse quinto eu vou trazer um vídeo, tá? Explicando o que é a partícula C. E depois eu trago outro explicando o que, tá? Por quê? Porque a partícula C, ela pode ser ela pode ser uma partícula passivadora e pode ser o índice de determinação, tá? Eu lembrei do nome, ó. Então, como ela pode ser as duas coisas, a CESP, ela normalmente ela vem pra embananar a cabeça da gente e fazer a gente trocar uma pela outra. Então, pra gente de verdade tá massa, pra quando a gente chegar na prova a gente brilhar com sei com o quê. Aí eu gravo o vídeo só pra isso com a diquinha e respondo essas duas questões, tá, gente? Muito obrigada por todos vocês ter permanecido no grupo. Eu tô bem sumida, mas é porque eu tenho que desenvolver trabalho de faculdade, tenho que desenvolver também os vídeos, eu tenho que estudar para o concurso, então é muita coisa. Mas assim que for possível, eu vou postando umas questãozinhas, vou respondendo e vou mandando no grupo, tá? Eu agradeço de coração a todos vocês e não esqueçam que eu ainda não falei também sobre a isolada, porque ainda tá nesse negócio de pandemia, enfim. Mas assim que for possível, eu trago para vocês mais ou menos um preço para ficar bem legal para todo mundo participar da isolada, tá? E a gente vai ver local e tudo mais. Mas é isso aí, agradeço cada um de vocês de coração e um beijo.